Será que esse negócio de entrar em banheira de gelo, de tomar banho frio, isso faz bem para a saúde do nosso coração? Será que banho gelado é bom para as veias ou faz mal para os nossos vasos sanguíneos? Será que a temperatura é capaz de interferir na nossa saúde cardiovascular? A água fria em si tem alguma relação com a circulação? Tem relação com trombose, com embolia? Quem tem veias entupidas, artérias entupidas, tem problema tomar banho frio ou não existe nenhuma relação? Qual a realidade por trás disso tudo? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados a má circulação e trombose, se inscreve no canal, clica no gostei. Caso você queira acessar vídeos exclusivos, mais aprofundados, vídeos sem anúncios, você acessa agora mesmo a área de membros assinante aqui do canal, clicando em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro por menos de R$5. E não deixa de conhecer o nosso livro aqui do canal, o SOS Má Circulação e Trombose, que está ajudando muitas pessoas. Tem um link na descrição desse vídeo e ele já está no Mercado Livre e na Amazon. É só procurar nos sites e vamos embora para o nosso tema de hoje. O banho frio ele é incômodo para algumas pessoas, outras pessoas já se sentem mais confortáveis com banho gelado. Não sei você, se você gosta de um banho quentinho, mas é verdade que em algum momento com as redes sociais, esse hábito de tomar banho frio, piscina de gelo, ele acabou se popularizando porque alguns falam que isso faz bem para a saúde, isso melhora algumas coisas no nosso contexto global, na nossa saúde, no nosso bem-estar. O simples hábito de tomar banho gelado tem algumas raízes históricas e tem alguns estudos científicos mostrando alguns efeitos no nosso corpo. E se a gente for olhar no retrovisor da nossa história, né, na história da humanidade, algumas civilizações antigas, até médicos, estudos modernos, né, alguns médicos também recomendam o banho frio, mas a gente não está falando só de aliviar o calor, de despertar pela manhã, você tomar um banho gelado para acordar, a gente não está falando nesse sentido. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre um ritual, né, o ato de tomar o banho gelado para estimular, de certa forma, a circulação sanguínea. A gente vai debater um pouco se isso faz sentido, se isso fortalece o sistema cardiovascular, se isso reduz, né, inflamação crônica, como alguns falam. A gente vai falar com base em ciência e medicina. Pode até parecer uma promessa um pouco ousada, mas a ciência tem mostrado que o frio e o calor têm alguns efeitos no nosso corpo. Quando a gente olha para a história, a gente consegue ver algumas práticas como expor a água fria, né? Se expor ao banho gelado, já foi usado na Grécia, na Roma. Essa terapia já foi usada principalmente em banhos públicos, que alternavam entre águas quentes e águas frias, justamente com o intuito de revigorar o corpo e a mente. Hipócrates foi um pesquisador famoso, conhecido hoje como o pai da medicina. Ele recomendava essas imersões em água gelada para tratar algumas doenças, mas o conhecimento da época, claro, era um conhecimento mais empírico, mais observacional, ainda não existia o método científico. E ele acreditava que esse choque térmico tinha a capacidade de restaurar o equilíbrio, né, do nosso organismo, o equilíbrio de algumas funções do nosso corpo. Alguns séculos depois, a gente teve um outro pesquisador, um outro médico, que era também um membro do clero alemão, que foi Sebastian Kneipp, que popularizou esse hábito de banhos gelados na Europa. O método, inclusive, leva o nome desse pesquisador, chama de método Kneipp, baseado em estudos que ele fez para usar a água fria como algo terapêutico. E esse pesquisador alegava, né, que o banho frio tinha realmente algum fundo terapêutico. E a pergunta, né, que a gente acaba se fazendo é como que realmente a temperatura age, como que exatamente ali os efeitos, o que causa no nosso organismo, e com foco, como aqui no canal a gente trata de circulação, o foco na parte circulatória, no sistema cardiovascular. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente tem contato com o frio, com a água fria, a gente tem um fenômeno chamado de vasoconstrição. Tanto que quando você está no calor ou você faz atividade física, as bochechas ficam rosadas. Isso é a vasodilatação, aumento de fluxo para as áreas de algumas regiões do corpo. No frio é o contrário, os vasos sanguíneos eles ficam mais estreitos, eles fazem a vasoconstrição. Então os vasos próximos da nossa pele
eles vão se contrair, vão diminuir o seu calibre para preservar o calor corporal, para enviar o sangue da periferia para os órgãos internos, para a região central do nosso corpo, para as áreas nobres, vamos dizer assim. E isso significa que o nosso sistema cardiovascular, ele instantaneamente é obrigado a se adaptar a esse estímulo térmico intenso ali, seja o frio intenso ou o calor intenso, esse deslocamento do sangue, né? O nosso organismo precisa lidar com isso. E, de certa forma, o sangue é direcionado para os pulmões, para o coração, para o cérebro, para os órgãos mais internos do corpo, os órgãos mais, né, protegidos. E aí, depois de um tempo, quando a gente sai do banho frio, o corpo começa a se aquecer novamente e aí ocorre o inverso. O sangue que estava represado nas áreas internas, digamos assim, ele vai para as regiões da periferia, ele volta para próximo da pele, para as regiões, ele se redistribui pelo corpo. E essa mudança, né, de forma vigorosa para regiões mais centrais, para regiões mais periféricas do organismo, acaba deslocando junto, né, oxigênio, nutrientes, acaba fazendo também um trâmite de gás carbônico, de impurezas, ou seja, a dinâmica circulatória, ela muda de certa forma, é como se o sangue não ficasse estagnado. E essa alternância entre vasoconstrição, vasodilatação, essa alternância de, né, vaso constrito, vaso relaxado, alguns pesquisadores dizem que funciona como uma ginástica vascular, como alguma coisa nesse sentido. Daí seria a capacidade da melhoria da circulação, da elasticidade das artérias, da propriedade, né, do calibre das veias, e que, de certa forma, isso ajudaria na prevenção de algumas condições circulatórias, como, por exemplo, a insuficiência venosa, pernas inchadas e até mesmo varizes. Não é que tomar banho gelado vai fazer as varizes sumirem, mas vai estimular, no caso, a alternância, o movimento, né, do sangue pelo corpo. Se a gente olhar os trabalhos científicos, vou deixar alguns deles aqui na descrição, caso você queira se aprofundar, ler um pouco mais a fundo. De 2016 a gente tem um estudo importante, publicado no periódico PLOS ONE, que mostrou que alguns voluntários que adotavam esse hábito de tomar banho frio ou se expor a temperaturas muito baixas de forma regular, tinham uma melhora no retorno venoso e na circulação periférica. E isso talvez seja relacionado, né, a essa dinâmica vascular e hidrostática e pode contribuir para pessoas que sentem as pernas cansadas, inchadas, para pessoas que têm a sensação de edema, peso nas pernas. Essas referências, caso você queira procurar, vão estar na descrição desse vídeo. Mas o que eu quero dizer é que se expor ao frio ou ao calor não é uma cura definitiva para as doenças vasculares, mas em algum ponto, até certo momento, pode interferir com a dinâmica da circulação. E a história, as pesquisas, os artigos não param por aí. A gente tem mais para poder explorar. O banho frio tem uma influência nos processos inflamatórios, né? Essa parte, a parte da inflamação crônica para pessoas que sofrem de artrite, bursite, dores crônicas, a gente tem algumas pesquisas mais robustas. Mas antes de entrar nesse tópico, né, que eu falei um pouco melhor sobre a circulação, agora a gente vai falar sobre a inflamação. Deixa eu te dar alguns recadinhos, eu prometo que eu vou ser bem breve. Na descrição desse vídeo, além das pesquisas científicas, você encontra alguns links úteis dos nossos trabalhos aqui. Um deles é o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Se você está lutando contra uma trombose, uma embolia, vai lá e conhece o SOS Má Circulação e Trombose, nosso programa avançado. Na descrição desse vídeo tem 2 e-books. Um dele vai trazer para você 10 dicas práticas de como cuidar da sua circulação e o segundo e-book sobre como cuidar da circulação através da alimentação. E claro, eu sempre gosto de lembrar do nosso livro físico também, que está na Amazon, né, através do Kindle, caso você prefira a versão eletrônica ou a física, e no Mercado Livre você também encontra o link para você poder adquirir caso você esteja precisando de mais ajuda. Mas vamos voltar para o nosso tema, para a gente não perder o raciocínio e voltar a falar sobre a circulação, né? Ou no caso, voltar a falar sobre a
interferência da temperatura na inflamação crônica. Tem algumas pessoas que ficam dependendo de remédios, né, tomando dipirona, paracetamol, nimesulida, anti-inflamatórios de forma crônica, pelo fato de terem doenças como artrite, como bursite, dores articulares, né, se for o seu caso você tem artrose ou algo nesse sentido. Quando o nosso corpo é exposto às baixas temperaturas, a gente tem uma ativação imediata do sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, no caso que antagoniza o parasimpático, são sistemas autônomos, né? Você não fica a todo momento controlando a sua respiração. Você não fica a todo momento controlando o batimento do seu corpo. Então, esses sistemas simpático e parasimpático controlam algumas funções autônomas do nosso corpo. E o simpático ativado, ele libera alguns neurotransmissores, alguns hormônios, como a adrenalina e a noradrenalina, que vão deixar o nosso organismo em estado de alerta. De certa forma, esses neurotransmissores podem ter um efeito anti-inflamatório. Tem uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Red Bull, foi na Holanda, se eu não me engano, que mostrou que a exposição ao frio regular é capaz de ativar algumas células do nosso sistema imune, do nosso sistema de defesa, que são capazes de liberar algumas substâncias que vão modular a inflamação crônica do nosso corpo, e talvez isso seja benéfico a reduzir a inflamação de pessoas que têm dores crônicas. Quando a gente bate, tem um hematoma e coloca gelo ou uma compressa gelada, é para a gente reduzir, no caso, o extravasamento de líquido, fazer vasoconstrição. Então, esses são alguns exemplos de como o nosso organismo ele reage às mudanças da temperatura. De certa forma, né, se você depende de remédios para artrite, artrose, dores articulares, dores crônicas, pode ter até algum papel da água fria, dos banhos gelados, para diminuir a inflamação. Inclusive, a gente não pode esquecer sobre uma proteína que é conhecida como proteínas do choque térmico, ou heat shock proteins, que são ativadas, né, pelo frio e pelo calor intenso, pelas alternâncias da temperatura. São alguns trabalhos que, de certa forma, são questionados na literatura, mas algumas pessoas, de fato, experimentam benefícios, algumas pessoas não experimentam, né? Tem pessoas que não toleram bem o frio. Essas proteínas, como eu te falei, elas têm um papel na proteção celular contra danos oxidativos, elas ajudam na recuperação muscular, elas ajudam a prevenir o envelhecimento precoce dos vasos sanguíneos, e elas são um aliado para manter uma saúde cardiovascular e para prevenir inflamação crônica. De certa forma, os vasos sanguíneos inflamados, eles são causa direta de aterosclerose, que vai gerar AVC, infarto, artérias entupidas nas pernas. E o mais legal é que essas proteínas do choque térmico, elas estão presentes não só nos animais, mas nos vegetais e até mesmo em algumas bactérias. A gente tem exemplos dessas proteínas que são ativadas ou desativadas pelo frio e pelo calor em todos os seres vivos. E um outro ponto importante é o aspecto mental do banho frio, que ao causar esse choque momentâneo, esse estado de alerta, né, você fica mais o coração acelerado, mais agitado, quando você entra naquela água fria, dá aquele chacoalhão em você, vamos dizer assim, o banho frio ele vai trazer essa sensação de alerta, de vitalidade, talvez aumenta a sua disposição física e mental. É claro que eu não estou falando para você entrar numa banheira de gelo e congelar lá dentro. É só essas alternâncias de temperatura que vai momentaneamente liberar neurotransmissores, endorfinas, dopamina e outros nutrientes que em determinado momento, para o uso que você quer, vai te ajudar. Né? Você não vai tomar um banho gelado na hora de dormir, ficar alerta sendo que você está indo dormir. Então não é para você usar essa propriedade com sabedoria. Conseguiu entender mais ou menos? Embora pareça algo desconfortável, e talvez até desafiador para algumas pessoas, também não é para você se expor em momentos que você está com a imunidade um pouco alterada, talvez você está gripado ou tratando uma pneumonia, não é para pular numa banheira de gelo. Mas em regiões mais frias ou em épocas mais frias do ano, né, você se expor gradualmente ao banho frio, isso pode ser até usado como um ritual. Tem pessoas que se sentem confortáveis, né, se você demanda um trabalho mental, se você demanda mais vigor físico, se você precisa trabalhar esse corpo e mente, né, o banho gelado pode trazer alguns benefícios para o seu sistema circulatório, né, para o seu sistema imunológico, trazer mais vitalidade, trazer mais alerta, mais clareza mental.
E uma curiosidade no mundo da ficção, né, o James Bond, o personagem do 007, aquele espião, né, o espião talvez mais famoso do mundo ou do cinema, ele foi criado, esse personagem, essa história, por um escritor chamado Ian Fleming, e ele era adepto declarado ao banho frio. A gente tem relatos que ele fazia essa prática no romance Cassino Royale, que foi um dos filmes do James Bond, se eu não me engano, o ator foi o Daniel Craig. O Cassino Royale original acho que é de 1953. Mas enfim, o Fleming ele descreve no trabalho dele, no livro, né, na história do 007, ele tomando duchas frias para fortalecer o corpo e a mente antes de algumas missões perigosas, para ficar mais alerta, mais vigil. E isso talvez seja uma das coisas que ajudou a disseminar culturalmente a ideia de que os banhos frios podem aumentar, né, a coragem, a resistência, a clareza mental, influenciando algumas gerações que são fãs do 007. Meu pai, por exemplo, adora o 007. Né? O terceiro presidente dos Estados Unidos, que foi o Thomas Jefferson, também era um entusiasta do banho frio. Então, algumas personalidades famosas ajudaram a popularizar essa prática. No Brasil, né, um dos maiores nomes do marketing digital, Érico Rocha, também popularizou um pouco o banho frio. Né? Voltando ao Thomas Jefferson, ele afirmava, em cartas mesmo, por escrito, que começar o dia com banho gelado fortalecia a sua saúde. O Érico Rocha tem diversas publicações, né, vídeos no YouTube dele tomando banho gelado. E tudo isso são formas de aumentar a disposição, de melhorar a clareza mental nas decisões diárias, principalmente se você tem um trabalho intelectual. Mas como eu te disse, é para usar com sabedoria, não é para você pular numa banheira gelada minutos antes de querer ir dormir, tá certo? Então essas práticas influenciou, né, gerações. Existem registros antigos, existem personalidades marcantes, pessoas históricas, vamos dizer assim, e trabalhos na ciência mostrando que existe uma relação, né, da temperatura com a nossa saúde circulatória. Tem até um método chamado o Wim Hof, né, desenvolvido por um holandês conhecido como o Homem de Gelo. Talvez seja uma das personalidades mais comuns, mais influentes no Instagram, para quem tem rede social. O Hof quebrou diversas vezes vários recordes mundiais, incluindo ficou 2 horas submerso no gelo, mostrando que com o treino o hábito fica ainda mais tolerável, vamos dizer assim, se você não gosta muito de um banhozinho gelado. Mas com a prática, não é você entrar ali, tentar um controle mental, enfim, existem várias formas de fazer isso. Se você achar que faz sentido para você, pode começar, mas o que eu quero que você entenda é o uso racional, tá bom? Não é fazer o uso do banho frio quando você está doente, quando você está, por exemplo, gripado, tomando antibióticos para alguma coisa. Mas quando a gente resgata essa prática antiga, né, que já foi usada em civilizações milenares, como na Grécia, em Roma, hoje, com a descoberta da ciência, de mediadores inflamatórios, de coisas ali no sistema microvascular, a gente consegue entender que não é só uma modinha, não é só um culto, não é só um bafafá aí das redes sociais. Mas o banho frio ele pode ser um hábito valioso, com potencial para transformar a nossa saúde vascular, reduzir inflamações, se você souber como usar com sabedoria. Se você colocar em momentos do seu dia que de fato você precisa daqueles benefícios que essa prática traz. Então o banho frio ele age no nosso sistema circulatório, ele deixa, né, já foi visto até com um pouco de desconfiança, mas hoje a gente entende que ele deixa o nosso corpo mais vigil, mais alerta, mais disposição, mais vitalidade, e isso pode ser usado em determinados momentos e para algumas coisas que você precisa daquilo naquele momento. É um hábito, de certa forma, corajoso, mas pode ser usado como uma ferramenta terapêutica em algumas situações. Se você é um entusiasta aí de uma saúde de qualidade, livre de medicamentos artificiais, quer entender mais práticas naturais, sem químicos, industrializados, sem caixinhas de remédio para você ficar dependendo para o resto da vida, se você quer algumas estratégias, né, de como trabalhar aí a sua saúde circulatória de forma natural, né, de forma saudável, de forma sem produtos químicos, remédios e tal, vai aparecer um card aqui em cima que você não pode perder, que é sobre o ubiquinol. O ubiquinol também é chamado como coenzima Q10. Talvez você já tenha ouvido esse nome dele de coenzima Q10.
e é um suplemento muito importante para transformar a saúde do nosso coração e da nossa circulação. O biquinol, ele nutre as mitocôndrias, que são a fonte de energia das nossas células. Então, não clica nesse card aqui. Vou estar te esperando no nosso próximo vídeo. Esse aqui está imperdível, mas não se esqueça que a prevenção é o melhor remédio para todas as doenças. Né? Sem saúde a gente não trabalha, para ter o nosso sustento a gente não consegue aproveitar a vida com quem nós amamos. Então, se cuide, se proteja e principalmente se previna, se proteja contra as doenças da circulação, e a gente está aqui para isso, para te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular, se proteger como tem que ser feito, da forma certa das doenças da circulação. Te espero no próximo vídeo e até lá.